Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs. Estamos encerrando mais a semana neste mês de agosto. Que Deus abençoe. E hoje também a igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. E esta memória está ligada à dedicação da Basílica de Santa Maria Maior no outeiro no Esquilino de Roma, considerado o mais antigo santuário mariano do Ocidente. Ele foi erguido sobre o precedente edifício liberiano, o Papa Sisto III, no ano de 432 a 440, dedicando-a a Deus e intitulando-a à Virgem Maria, proclamada solenemente pelo Concílio de Éfeso como a Mãe de Deus. Então, que esta memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior nos faz também recordar a vocação, a missão, a beleza da Igreja, o templo de Deus presente no meio do mundo, que é a comunidade cristã, que é a Igreja, que é chamada a ser aquilo que a Virgem Maria o foi. Humilde serva do Senhor, que serve, que traz ao mundo o Salvador e o apresenta ao mundo. E vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Mateus 14, de 1 a 12. A fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, olhando quando o evangelista narra, embora Marcos narre com mais detalhes esse episódio, nós vamos vendo quanta crueldade, quanta maldade, quanta injustiça se cometeu e se cometem. Basta, a Bíblia não esconde esses pecados, essas lutas, essa desigualdade, essa injustiça, essa violência, que desde que o ser humano se separou de Deus, começou a guerra. A guerra dentro de si mesmo, a guerra dentro de família, Adão e Eva, a guerra que foi transmitida aos filhos, Caim, que mata Abel, a guerra e a luta de poder que vem se estabelecendo desde que o ser humano foi colocado no paraíso e ali ele disse um não a Deus, iniciou um processo de decadência, decadência moral, decadência ética. É uma decadência atrás da outra. E o evangelista Mateus, ao relatar a morte de João Batista, já aponta para o desfecho da vida de Jesus e dos seus discípulos. Cumprir-se-á na vida de Jesus e, obviamente, posteriormente na vida dos seus, o mesmo destino dos profetas. E a maioria dos profetas foram hostilizados, mortos por causa da verdade.
João Batista foi perseguido e morto por anunciar e denunciar as falcatruas do adúltero Herodes e de sua mulher Herodíades. O caminho de Jesus estava seguindo a mesma direção dos profetas. A fama de Jesus, sua pregação, sua postura, começa a perturbar a vida do ímpio Herodes. E ele confunde Jesus com João. Ao ouvir falar de Jesus e seus milagres, pensa tratar-se exatamente de João Batista, que havia revivido. A presença de Jesus perturba Herodes. A verdade sempre incomodará os que vivem na mentira. Herodes é símbolo dos poderes da morte que impedem o conhecimento da verdade, que suprime e mata os inocentes para se manter imune, como é os Herodes de ontem, são os Herodes de hoje, os profetas de ontem também, os profetas de hoje, aqueles que estão compromissados com a verdade, serão sempre perseguidos por lançarem luzes nas consciências anestesiadas, cegas pelo poder e pelo prestígio. A ambição cegou-lhes o coração, e de tal modo que festejam a morte do inocente, sem um mínimo pesar ou culpa. Herodíades, mulher de Herodes, alimentava sentimento de vingança mortal contra João Batista, por ele ter denunciado seu adultério e por viver de forma antiética e imoral com Herodes. E João Batista, com todo vigor e coragem, denuncia, desmascara a mentira e desafia o ímpio Herodes para que se converta, pois ocupa um cargo importante e deve dar exemplo de justiça ao seu povo. Aqueles que todos nós somos chamados a dar bom exemplo, todos, mas de maneira especial aqueles que ocupam uma função, esses se tornam visíveis. Por isso é importante os líderes, nossa liderança, dar um bom exemplo. E João denuncia o péssimo exemplo que Herodes se tornou. E naquela festa de morte, sua mulher, que guardava no seu coração uma carga muito grande de ódio, esse ódio se tornou em vingança, querendo se vingar de João Batista, e aproveita daquela oportunidade e pede-lhe a cabeça dele numa bandeja de prata. João não era inimigo de Herodes. Herodes até o estimava, sabia que João era um homem santo. Entretanto, por covardia, cede aos caprichos da maldosa mulher. João é decapitado e ali, naquele banquete, celebram sua morte. A morte dos inocentes é sempre celebrada pelos malfeitores. Eles não se preocupam com a vida, não se preocupam com os inocentes, não se preocupa com os migrantes, não se preocupa com os pobres. Utilizam dos pobres, utiliza-se das fraquezas, das fragilidades humanas, dos vulneráveis, para construir seus castelos de sonhos, de fantasias. Utilizam-se dos vulneráveis para se manterem no poder. Assim aconteceu com João, com Jesus e com tantos ao longo da história, e continua acontecendo no hoje da vida. A palavra de Deus nos exorta a ter coragem para anunciar a proposta do reino, que é justiça, partilha, solidariedade, fraternidade, paz, em meio a tantos desafios do mundo moderno. Embora hoje as armas de morte são sutis, as Herodíades e os Herodes modernos matam de mil maneiras os inocentes, difundem ideologias, manipulam e destroem a verdade, utilizam-se da mídia e de tantos outros mecanismos para levar destruição e calar a voz dos profetas. Mataram João, mataram o mestre da vida, Jesus Cristo, mas jamais matarão as sementes do reino,
semeadas no coração daqueles que seguem Jesus Cristo, daqueles que seguem, são seguidores da verdade. O sangue dos mártires será sempre sementes de novos cristãos, diz, parafraseando a frase de Tertuliano. Deus abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir.